Nesse último UFC que aconteceu nesse sábado, o UFC 264, aconteceu uma luta entre Dustin Poirier contra Conor McGregor. E durante essa luta aconteceu essa grave lesão. Você quer entender um pouquinho mais sobre o que aconteceu nesse tornozelo? Então continue aí assistindo, mas claro, caso você não me conheça, eu me chamo Vinícius, sou estudante de Medicina pela Escola Superior de Ciências da Saúde e hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre essa lesão e quais são os prognósticos aí, porque esse tipo de lesão é sim bem grave. Bem, eu estava assistindo essa luta ao vivo e quando aconteceu essa lesão, eu realmente acreditei que estava se tratando apenas de um entorse de tornozelo. Porém, quando a equipe médica chegou ao local, eu percebi que essa lesão ela era um pouco mais grave. Mas é claro, eu não estou dizendo que não houve lesão em seu tornozelo. Então vamos com calma e analisar alguns momentos antes da fratura. Olha essa imagem aí. Você percebe que o Conor ele está tentando mandar um jab direto na direção do Dustin Poirier. Dando um zoom em seu tornozelo, você percebe que quando ele planta o seu pé no chão, ele faz o movimento e nesse momento você percebe que houve algum tipo de lesão em algum ligamento de seu tornozelo. Isso porque não é natural um tornozelo, quando ele é hiperestendido e quando ele volta ao normal, ele fazer esse tipo de estiramento, como se fosse aí uma rotação, um relevo aí meio que para fora do seu próprio eixo. Durante essa entorse aí de seu tornozelo, certamente houve uma ruptura em algum ligamento lateral, anterior ou posterior ao seu tornozelo. E eu vou justificar essa tese já já. Quando a gente está falando de ligamentos do tornozelo, a gente sempre tem que pensar naqueles que são calcâneo-fibular, talofibular, tibiofibular ou até mesmo talotibial. Porque esses ligamentos eles fazem com que o corpo ele tenha sustentação em seu tornozelo, até porque toda a projeção do nosso peso ela vai se concentrar nessa região e caso você tenha algum tipo de dano nesses ligamentos, provavelmente o seu corpo ele vai tentar tender, ou cair para frente ou para trás ou para algum dos lados, justamente porque, primeiro, você não tem sustentação e, segundo, você não tem estabilidade. Com isso em mente, a gente consegue entender claramente o porquê que, quando o Conor McGregor ele dá o soco em Dustin Poirier, o pé dele que está plantado no chão, ele tem esse entorse que a gente conversou e quando ele volta o pé novamente ao chão, é isso mesmo que acontece. O tornozelo dele sofre uma entorse para dentro do seu próprio corpo. E a imagem é muito difícil de assistir. Em resumo, a princípio eu não tenho como te dizer qual foi desses ligamentos que foi rompido ou que pelo menos sofreu uma ruptura parcial. Se foi o talofibular, se foi o tibiofibular, se foi o calcâneo-fibular. Isso porque a gente precisa de mais dados para poder fazer essa análise. Mas uma coisa que eu tenho certeza é que houve sim rompimento, porque a partir do momento que ele coloca o pé no chão, ele não tem sustentação alguma sobre o seu corpo. E é claro, a partir do momento que o McGregor ele perde essa sustentação e estabilidade, o Dustin Poirier, que não é bobo nem nada, ele vai pra cima e mete a porrada, porque provavelmente também ele nem estava sabendo o que aconteceu ali no tornozelo do seu adversário, ou inimigo, sei lá, dependendo do seu ponto de vista. Só que eu preciso fazer uma ressalva aqui. Essa fratura que aconteceu no tornozelo de McGregor, ela não é uma fratura assim tão incomum. Na realidade, nos ambulatórios aí de ortopedia, essa fratura acontece praticamente todos os dias, pelo menos aqui no Brasil, porque quando você rompe, mesmo que seja parcialmente algum desses ligamentos, a sua estabilidade ela se perde totalmente. E essa torção ela favorece ainda mais para que esse tipo de lesão aconteça. Então estamos sim falando de um caso que acontece bastante e que não é tão raro, tá? Só que é aquela máxima, se uma coisa de ruim ela pode acontecer, ela vai acontecer e da pior maneira possível. O que é que eu tô querendo dizer com isso? Que, infelizmente, esse não é o único problema de Dustin Poirier. Isso porque se a gente for analisar essa imagem aí que tá mostrando para vocês, você percebe que o osso dele, que é mais lateral à nossa perna, e nesse momento estamos falando necessariamente da fíbula. Porque, presta atenção nessa imagem, quando o tornozelo dele sofre essa entorse, você percebe que existe uma protuberância nessa região mais terminal da sua perna e um pouco mais lateralizada, corroborando assim
para minha hipótese de que houve também uma fratura na fíbula de Conor McGregor, porque esse osso ele não foi feito para suportar essa quantidade de pressão que provavelmente veio quando o tornozelo de McGregor se torceu. Mas é o que eu falei anteriormente, eu não posso te dar a certeza justamente porque eu não tenho acesso, ou porque ainda não foi feito nenhum exame de imagem no lutador. Em resumo, o que eu quero que você entenda? Que primeiro, houve algum tipo de lesão em algum ligamento de sustentação no tornozelo de McGregor. Em segundo, houve um entorse que favoreceu e corroborou ainda mais para que algum desses ligamentos se rompessem completamente. E em terceiro lugar, provavelmente houve uma fratura na sua fíbula em alguma região terminal ou até mesmo medial do tornozelo dele. É possível que você esteja se perguntando se é possível que ele volte a lutar num futuro. Gente, a resposta médica para isso é que realmente ele pode sim voltar a lutar novamente. É claro, desde que ele seja submetido a todas as cirurgias, caso seja necessário, se houver ali uma ruptura total dos ligamentos dele, caso também a sua tíbia tenha sido fraturada, ele pode ser submetido a uma cirurgia também, e caso ele também faça todas as fisioterapias que sejam proporcionadas a ele, e caso tudo isso seja contemplado, certamente ele pode sim voltar a lutar no futuro. Só que aquele negócio, existia já rumores a respeito da sua aposentadoria e que essa seria a sua última luta no Ultimate. Nada disso são informações assim certeiras e vindas da boca de Conor McGregor. O que eu posso dizer aqui é que, primeiro, essa lesão ela foi grave. Segundo, o prognóstico dela, caso ele faça todos os procedimentos médicos adequados, o prognóstico ele é sim favorável e otimista. E em terceiro lugar, e realmente eu não posso te dizer o futuro dele competindo, porque isso daí compete mais a ele. Então, gente, eu realmente espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Caso essa novela aí ganhe novos capítulos, eu vou fazer questão de fazer novos vídeos, é claro, caso vocês tenham interesse. E eu vou ficando por aqui. Um abraço e até o próximo plantão. Tchau!